Abacuque, capítulo 1. É lá no final do Antigo Testamento. É uma meditação nesta noite. Livro de Abacuque, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Esse livro é mais difícil, poucos acharam, né? Lá no final do Antigo Testamento, tá bom? De vez em quando a minha filha fala assim: pai, vamos assistir um filme comigo? Às vezes eu até consigo, porque o filme que ela gosta não é o filme que eu gosto, geralmente. Mas às vezes eu assisto e até acabo gostando daqueles filmes que ela me chama. Às vezes ela chama também e eu não posso. Fala, não dá não. Esses dias aconteceu algo inusitado. Um tempo atrás, me chamou e falou: não estou com paciência para filme. Aí passados uns dias eu estava vendo um filme, falei: Juliana, esse filme aqui é bom. Eu falei: pô, é esse que eu te chamei para ver. Mas essa semana agora eu cheguei, ela estava vendo um filme de Natal. E eu sentei no sofá um pouquinho e vi um pedacinho. E vi uma cena que na hora que eu vi aquela cena, o Espírito de Deus falou profundamente ao meu coração. E a cena era um senhor e uma menina pequena que conversava com uma outra pessoa. E a outra pessoa fez um pedido a eles, e eles falaram: faça isso. E naquele momento, a menina que fez o pedido disse: não, mas não tem jeito, é impossível. Quando a menina falou impossível, o senhor e a criança deram um passo para trás e falaram: ei, não fale isso. Esta palavra é proibida. Tanto o velho quanto a menina disseram: esta palavra é proibida. E na hora que ela falou aquilo, o Espírito de Deus falou ao meu coração, dizendo: a nossa Bíblia diz que tudo é possível. E a gente vira e mexe, libera essa palavra: é impossível, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, não tem como, é impossível. E nessa noite o Espírito de Deus está neste lugar. E Ele vem dizer para você que posso todas as coisas naquele, aleluia. Tudo é possível ao que... Agora vamos ao segredo. Ei, você que está na internet, não fale precipitadamente, conclusões precipitadas, ouça tudo. A Bíblia diz que o nome do nosso Deus é Jeová Jirê, que significa o Deus da providência. Então a gente ora e a gente diz: louvado seja, e eu creio em Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus que vai prover amanhã para mim, segunda-feira, o Deus que vai providenciar para mim qualquer dia. Mas se a gente for para a Bíblia, a gente vai entender que o Deus da providência ainda atua, está presente. Mas Abraão, quando liberou esta palavra para seu filho Isaque, naquele momento crucial da vida dele, que Deus pede um sacrifício a Abraão, um sacrifício do seu próprio filho. E quando ele libera, ele diz para o filho, pergunta: pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz para ele: Jeová, Deus proverá, Jeová Jireh. E não para aí o texto. O texto diz assim que é no monte do Senhor. Diga: no monte do Senhor. Sabe aonde é o monte do Senhor? É aqui, é na sua casa, é aonde você estiver, mas na verdade é a obediência. Aonde você estiver, em comunhão com Deus, em obediência ao Senhor, uma forma ou outra, Ele vai prover. Ele não provê de qualquer jeito, não é de qualquer jeito, mas é no monte do Senhor. E essa palavra é impossível, é proibida, impossível, realmente. O crente tinha que falar assim: é impossível para mim, mas é possível para Deus. Eu realmente não posso, não estou vivendo porque meu Deus não quer, mas meu Deus, nós temos que chamar nosso Deus à responsabilidade. Eu digo sempre: coloque Deus à frente das suas questões, dos seus dilemas, dos seus problemas. Chame o encargo para Deus. A Bíblia diz: convém que Ele cresça e que eu diminua. Convém que Ele apareça e eu desapareça.
Convém que a glória é toda dele. Então quando a gente chama a Deus, mas por que você não vai fazer isso? Eu não vou fazer, eu até queria, meu irmão, mas Deus está falando no meu coração para não fazer. Isso não agrada a Deus. Você chamou Deus à responsabilidade, você transferiu para Deus a situação, e aí, meu irmão, tudo muda. Quem entendeu, diga aleluia. Diga, há uma palavra impossível, há uma palavra que eu não posso falar, que é impossível, dessa maneira que se fala. E eu quero ler Abacuque capítulo 1, versículo 5. Diz assim, Abacuque 1, 5 está na tela também. Diz assim: vede, mas não olhe só em volta, olhe entre as nações, olhe longe, estenda os teus olhos para longe. É que Deus está falando. Olhai e ficai maravilhado e desfanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Deus está trazendo uma resposta para Abacuque, e Deus está dizendo a ele: eu já estou fazendo coisa grande em vossa vida, eu já estou fazendo coisa grande em vosso meio, eu já estou fazendo coisa grande entre as nações. E se você crê, eu quero também, como eu estou fazendo, tomar esta palavra pela fé, porque eu vou te explicar o contexto, mas pela fé, e eu quero que você declare sobre a sua própria vida: Deus já está fazendo coisa grande na minha vida. Vai, 1, 2, 3, Deus. Libera a sua fé, de novo, vai, libera, vai, sobre você, diga: Deus. Abacuque é um profeta diferente, ele é contemporâneo de Jeremias. Veja bem, não fique comparando pastores, eu, pastor Claudeci, pastor da outra igreja, não compare os seus filhos, é péssimo fazer comparação com filho. Geralmente as comparações traumatizam. Seu irmão não é assim, é claro que ele não é, cada um é de um jeito. Não faça comparação desse nível. A Bíblia mostra que Abacuque era contemporâneo de Jeremias. Nos livros canônicos, na Bíblia Sagrada, Jeremias está entre os profetas maiores, e Abacuque está entre os profetas menores. Mas essa questão de maior e menor foi classificação do homem, não é de Deus. E não quer dizer que um é mais importante ou menos importante do que o outro. Quando a Bíblia classifica maior e menor, ela só está dizendo que esse escreveu muito, falou muito, e esse falou pouco. Mas tanto que falou pouco quanto que falou muito, todos eles falaram palavra de Deus. E a palavra de Deus pode ser uma sílaba. Palavra de Deus é a mesma importância do que qualquer outra. Quem entendeu, diga amém. Mas o homem é diferente. Cada um é de um jeito. Um ministra louvor de um jeito, outro é de outro. Um canta de uma maneira, outro canta de outro. A Bíblia diz que Jeremias, a mensagem dele era uma mensagem de arrependei-vos. Ele estava preocupado que o povo se arrependesse. Abacuque não. Jeremias talvez seria conhecido como o profeta, o pastor do cajado. Irmão, quando o cara tem essa unção, ele bate e você gosta. A gente gosta. E quando eu vejo um pastor do cajado, eu já te confidenciei isso. Quando a gente vê um pastor do cajado, às vezes eu fico olhando e falo assim: eu quero ser igual a esse homem, eu quero imitar esse homem. E toda vez que eu tento imitar esse pastor do cajado, eu me dou muito mal. Abacuque era um pastor, até de certa forma, ele é tido como filosófico. Ele estava mais preocupado com a punição que Deus ia dar, em manifestar a santidade do nome de Deus. Ele começa a declarar sobre Deus, no capítulo 2,
E aí ele diz assim: tu és santo, tu és justo, tu és poderoso, tu és puro demais, tu és criativo, diga criativo. É nosso Deus. É impossível você não entender isso, é muito claro. E Abacuque está preocupado com isso. Então, veja bem, eles eram contemporâneos, um profetizou aqui, outro profetizou lá. Talvez até se encontraram ali, mas cada um tinha uma voz, cada um tinha um jeito, cada um tinha uma maneira, cada um tinha uma direção. E eu penso que há multidões de igreja, porque cada uma, as que foram levantadas por Deus, que eu acredito que tem igreja que não foi Deus que levantou. Eu acredito, vou repetir, que tem igreja que não foi Deus que levantou. Agora eu não vou culpar, julgar essa, não, isso que eu não sou juiz. Mas é só achar, mas eu sei que Deus levantou muitas igrejas diferentes, em épocas diferentes, homens diferentes, e Deus usa todos. Porque aqui todos vocês, todos nós que aqui estamos, um é unha, o outro é o dedo. Um é o cabelo, o outro é o cabelo da sobrancelha. O outro é os cílios, todos são cabelos. Um é os pelos do corpo, todos são cabelos, mas cada um tem uma função, nenhum deles é mais importante do que o outro. E a Bíblia chega a dizer que os órgãos escondidos, os que têm menos honra, como uma veia do teu coração, é mais importante do que a sua face, do que o seu olho, do que a sua mão. Os ocultos são mais importantes do que os que aparecem. E ele faz a explicação baseando-se no corpo humano, para a gente entender direitinho e ninguém ser soberbo, dizer: eu sou mais do que você, eu sou mais importante, mais, como diz o outro, mais melhor do que você. Fala, você não é mais nada, irmão. Fala, me ajuda a pregar. Aleluia. É verdade. Abacuque, ele era um homem de oração. Ele tinha a sua característica. Cada um tem sua característica. E ele vai diante de Deus, e ele tem coisas no ministério que estão acontecendo, que ele não entende. Ele fala, não estou entendendo nada. E ele faz uma coisa também que nos tira da caixinha. Que caixinha, pastor? A caixinha batista, a caixinha evangélica, a caixinha da religião. Por exemplo, hoje eu estava falando para os meninos aqui, no culto aqui eu estava falando. A gente tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus quer sacrifício de louvor. Diga, Deus quer sacrifício de louvor. Não é mais a lei do Antigo Testamento, agora é sacrifício de louvor. Aí a gente vem para a igreja e canta e fala, prestei meu sacrifício de louvor. Isso não é sacrifício. Desde quando cantar é sacrifício? Eu gosto de cantar, gosto de tocar, gosto de louvar. Não é disso que Deus está falando. Sacrifício de louvor é quando você se sacrifica para abençoar alguém. Sacrifício de louvor é quando você tira um sorriso numa pessoa e faz ela sorrir e se alegrar e glorificar a Deus. Aquela glorificação daquela pessoa é o seu sacrifício de louvor, porque você foi o instrumento. Nós temos que sair dessa caixinha de religiosidade. E Abacuque, ele fica assim, naquela caixinha, porque ele fala assim, Judá está entranhado no pecado. Judá não queria saber de Deus, a nação de Israel, vou dizer assim. O povo pecava e queria mais pecado. E Abacuque vem e fala, Deus, tu és um Deus santo, tu és puro, para contemplar, como é que o senhor não vai fazer nada, e papapá. E aí Deus vem e fala assim, ei, eu já estou fazendo, é você que não está vendo. Eu já estou fazendo, é você que não está percebendo. E quando você vê, todo mundo vai ver, e todo mundo vai ficar maravilhado, todo mundo vai ficar perplexo, todo mundo vai ficar de boca aberta, embabacado, não sei uma outra palavra para usar, espantado. E aí Deus fala, o que ele vai fazer? Ele diz assim, eu estou levantando um povo, uma nação amarga, de amargura, impetuosa de mar, que marcha pela largura da terra e se apodera de tudo que não é dela e passa a ser seu.
Eles são pavorosos e terríveis. Estou lendo o capítulo 1, versículo 7. E criam eles mesmos o seu direito. A sua lei não vale para ele. O que vale é os direitos dele. E a dignidade deles, eles que criam. Se eles acham que isso aqui é digno, matar, furar os olhos, cortar as orelhas, decepar a cabeça, e como eles faziam, os medos, eles vão fazer, os caldeus, melhor dizendo, traduzindo, os babilônios. E ele começa a falar aqui, ele vai dizendo assim: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, na hora que o lobo sai para caçar. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águias, que se precipita a devorar. Todos eles vêm para fazer violência, não tem piedade. O seu rosto suspira por seguir avante. Ele vai rompendo tudo, vai adiante. Quem está entendendo, diga aleluia. Eles reúnem os cativos como areia. Eles vão passando e vão prendendo todo mundo, e vão deixando presos, nus, pelados, acorrentados, machucados, feridos, humilhados. E os presos dizem assim: eu tinha tudo ontem à noite, e hoje à noite eu já não tenho mais nada, perdi tudo. Olha que exército é esse. 10. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são o objetivo do seu riso. Ele diz assim: você que era rei, famoso, você que tinha isso, você que era isso, igualzinho os demônios. Os demônios, quando pegam um caído, uma pessoa que cai, ele fala: era você que me... Porque o verdadeiro poder e a verdadeira riqueza é no mundo espiritual. A Bíblia chega a dizer: não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O mais importante é no mundo espiritual. E às vezes o diabo ri da cara quando vê um homem caído na fé, na sarjeta. Um homem que outrora era uma bênção, hoje está humilhado, arrebentado. Pelo quê? Por um copo de bebida. Começou com um copo, um cigarro, de droga, qualquer coisa. Uma noite ou uma hora em um motel, e ali jogou para cima tudo que Deus deu. Levante a mão e diga: que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eles riem dos reis. Os príncipes são objeto de riso. Dos reis eles escarnecem. Eles fazem zombaria, fazem piada, fazem chacota. Riem de todas as fortalezas, as casas. Sabe, tem pessoas que criam fortalezas, acham que sua conta bancária que garante o seu futuro. Ei, abre o olho. Acha que o seu nome é o que vale. Acha que seus bens é o que vale. Ei, abre o olho. O salmista Davi diz assim: bem maior não tenho, tu és a minha aposentadoria, tu és a minha herança, Senhor. E o cofre dele estava abarrotado de dinheiro. Poder ele tinha, fama ele tinha. Eles passam, olha, ris dele, amontoam terra e tomam. As propriedades vão crescendo, crescendo, crescendo e não tem limite. Versículo 11. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados em cujos poder é o seu Deus. Eles vão passando, irmão, é como o vento. Passa. Depois que eles passaram, tudo é deles. E o que eles não quiseram para eles, eles destruíram e escravizaram. Aí Abacuque olha isso e fala assim: Deus, o Senhor está dizendo que vai resolver o problema do pecado de Judá, usando uma nação tão terrível desse jeito? Senhor, como que pode? Deixa eu te dizer, Deus faz o que quer, do jeito que quer e na hora que quer, como quer. Eu e você precisamos apenas entender o que Deus está fazendo. Esses dias eu disse para você que você não precisa aprender a ouvir a voz de Deus, porque o que está acontecendo aqui agora? O que está caindo no telhado? Chuva, você discerne. Você não precisa aprender a ouvir a voz de Deus, você precisa aprender a discernir, escutar a voz de Deus.
Quando Deus falar na multidão, você fala: epa, é Deus falando. Eu contei para você, quando era na minha infância, a gente sentava na frente, fazia bagunça, conversa. O pastor olhava, a gente nem via o pastor olhando. Na igreja. E minha mãe lá atrás dava uma limpada na garganta. Na hora, a gente só dava aquela olhadinha assim para trás, e ela falava assim: ó, eu já sabia. Podia estar no louvor, podia estar na pregação, a limpada de garganta da minha mãe, eu e meu irmão ouvia aqui da frente. E já sabia que o negócio ia ficar estreito, e ficava mesmo. Quem já apanhou na igreja? Ah, os meninos, que glória, olha lá, fica a mão levantando, os jovens tudo. Olha, quem já apanhou na igreja, diga glória a Deus. Tá vendo, internet? Deus já nos... Deus. A mãe já nos levou na salinha. E voltava com o rosto lavadinho, sem cara de choro. Tá rindo, né? Apanhou muito. E foi bênção. É claro que ninguém está espancando ninguém. Mas a Bíblia que você tem na sua mão, seja no celular ou seja aí, ela disse: não retire a vara da criança. Pastor, a Constituição fala diferente, eu sei. E é por isso que eu estou falando isso. Não dê limites a seu filho, você vai ver o que vai acontecer. Ele vai crescer, o bichinho cresce e vira terrível. Mas Abacuque, ele questiona Deus assim: como que Deus vai usar essa pessoa? Porque no meu olhar, tinha que ser desse jeito ou desse jeito. E Deus mostra para Abacuque que ele usa o ímpio. E não é uma vez só, é muitas vezes. Deus usou os babilônicos, Nabucodonosor. O império desse homem não teve limites. Mas no final da vida desse homem, esse homem se converteu. Esse homem era poderoso ao extremo, Nabucodonosor. No final da vida dele, Deus toca nele. Ele fica 7 anos como animal. Licantropia. Cresce as unhas da mão, cresce as unhas do pé, cresce o cabelo, cresce os pelos. Diz a Bíblia que ele fica 7 anos sem consciência, morando no pasto como se fosse um animal, um bicho. No final de 7 anos, ele recobra o juízo e ele volta para o palácio, é restaurado o seu poder. E ele diz: agora sei que há só um Deus sobre toda a terra. Mas antes Deus usou esse homem. Deus pode usar um ímpio. Aliás, Deus usa. Às vezes Deus usa um ímpio porque ele tem às vezes o coração mais quebrantado do que você e eu, para determinadas tarefas. Deus usa quem Ele quer. E nesses dias, irmãos, esteja aberto, porque Deus está fazendo coisa grande. Eu estava vendo um filme, o filme tinha muita magia. O filme, os irmãos estão ouvindo bem aí atrás? Então dá só um grauzinho aqui, Alexandre, para mim não ficar rouco. O filme tinha muita magia. Mas na hora que aquele homem e aquela menina falaram: ei, esta palavra é impossível, é proibida, impossível, não pode ser dito. Ela estava dizendo, o Espírito disse: o que ela está dizendo está na Bíblia. Nós temos que discernir. É como diz uma história, não é história com H, história com E, é uma história inventada, que Jesus passa e vê um cachorro podre, cheio de bicho, morto, podre, fedia muito. Os discípulos, nossa, que catinga, e passa longe, porque estava fedendo. Jesus passa no meio daquela podridão cheia de bicho. Jesus olha e diz: mas que dentes brancos. Ou seja, ele consegue discernir algo bom, porque a Bíblia diz: discernir todas as coisas. A gente tem um ditado popular que é: come a carne e joga fora o espinho. Não é isso? É mais ou menos isso que a Bíblia está dizendo. Será que nós temos alguma coisa a aprender com os católicos? Será que nós temos alguma coisa a aprender com outras religiões? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim.
Aqui Deus mostra a Abacuque que ele usa quem ele quiser, e que ele usa meios e caminhos que nós nem esperamos. Ele ia usar os babilônios. E aí Abacuque fica sem entender, e Abacuque ora e fala: Deus, me dá uma resposta. Deus não dá. Aí Abacuque no capítulo 2 ele diz assim, aí Deus dá uma resposta depois de um tempo parcial, e ele não fica satisfeito com aquela resposta, e ele diz no capítulo 2, pôr-me-ei na torre de vigia, e vou ficar esperando uma resposta do Senhor. E ele se põe ali, e ali naquele lugar ali, aleluia, Deus dá uma resposta para ele, e ele vai caminhando o livro, e ele, quando chega no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim: o soberbo tem um coração torto, mas o justo viverá pela fé. Ele começa a discernir e entender as coisas. Ele diz: o homem que não tem Deus, ele não quer saber de Deus, ele rejeita Deus, ele só quer o pecado, ele só quer pecar, ele inventa maneiras de pecar. É como o homem mau. O homem mau, em todos os seus encontros, em todas as suas reuniões, e o que permeia o seu pensamento é formas de fazer maldade. E alguém disse para mim uma vez, eu estava no estádio assistindo um jogo, e tinha dois políticos conversando, e esse homem era político, ele já foi político, ele disse assim para mim: ali é só negociata e trama. Nunca esqueci isso. Só negociata e trama. Abacuque diz assim: o homem reto, o homem soberbo, versículo 4, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Diga aleluia. Diga: eu vivo pela fé. Ele começa a buscar respostas de Deus. Deus fala para ele que vai usar o ímpio, e aí ele não entende. Deus fala: eu já estou agindo. Eu quero tomar essa palavra para nós. Irmãos, não tenha medo do ano 2022, porque Deus já está agindo. Já tem coisa grande se apontando no cenário. Já tem coisas tremendas de Deus para chegar sobre a nossa vida. Creia. Isso, creia no teu Deus, confie nos seus profetas e prosperareis, diz a Bíblia. Tem coisa grande de Deus chegando. O que você precisa mais? Deus tem dado provas claras para nós que a mão dele está sobre nós, irmãos. E aí Abacuque, no capítulo 3, faz uma oração tremenda. Ele ora a Deus e fala assim: Deus, ainda que o Senhor esteja irado conosco, perdoa-nos e faz os milagres que tu fizeste no passado, faz hoje de novo. Ele diz assim: aviva a tua obra, Senhor. Olha o capítulo 3, versículo 1, põe na tela, por favor. A oração do profeta Abacuque, sobre forma de canto. Ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor. Isso, essa aí mesmo, se der para ser maior. Tenho ouvido, outra versão, vou ler na minha Bíblia aqui. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. Traduzindo, ele ora, e você devia fazer essa oração. Ele disse: Deus, faz os milagres que o Senhor fez no passado, faz hoje, nos meus dias, nos meus tempos. Quando eu me converti, eu ouvi aqueles testemunhos tremendos, aqueles testemunhos assim de arrepiar, e eu falava, rapaz, eu ficava impactado. O cara estava sem dinheiro, e Deus mandou ele no supermercado encher 4 carrinhos, e Deus pagou, e ele saiu com os carrinhos. Eu via os testemunhos de cura, testemunhos tremendos assim. Eu ficava maravilhado. Eu comecei a orar a Deus e dizer: Deus, e eu também quero. Falei assim: eu também quero receber essas coisas, eu também quero ter essas coisas na minha vida, eu também quero viver isso, Senhor. E eu me lembro que a oração minha, quando eu ouvia, eu glorificava a Deus e dizia: Deus, e eu
Dá para você falar também? Diga: Deus, e eu também quero. Não é coisa pequena, coisa grande. E aí Deus começou a fazer. E se eu te contar, e não vou agora, mas você vai aplaudir e glorificar a Deus. Mas o Deus que fez na minha vida também faz na sua. E Abacuque aqui começou a dizer isso. Ele diz assim: o Senhor fez da vida deles, mas faz hoje, Senhor. O Senhor não mudou, nós estamos precisando de um milagre como esse. E ele começa a dizer isso. O livro de Abacuque começa com uma interrogação, uma pergunta a Deus. Mas esse livro termina com uma exclamação de confiança plena em Deus. E eu quero terminar com essa parte. Eu disse para você, o que eu disse até aqui? Eu estou esse tempo todo dizendo para você que Deus usa quem Ele quer da forma que Ele quer. Quem entendeu, diga amém. Deus usa quem Ele quer do jeito que Ele quer. Ele usou Nabucodonosor e os caldeus, os babilônios. Eu disse para você que cada um tem um temperamento. Jeremias era de um jeito, está lembrando? E Abacuque de outro. Todos dois eram homens de Deus. Jeremias era do cajado, queria que o povo se arrependesse, arrependei-vos. Já Abacuque, ele tinha outro foco, em mostrar que Deus é santo. Mas está tudo interligado, mas a mensagem era diferente. Abacuque era filósofo. Ele é até tido como filósofo. Se você tem a Bíblia essa aqui não tem mais o nome não, Shed. Se você tem a Bíblia Shed, ele vai colocar lá que Abacuque era filósofo. Cada um é de um jeito, cada um tem uma personalidade. Agora cutuca o seu irmão e fala: Deus quer te usar do jeito que você é. Às vezes você vê Deus usando um irmão aqui, usando o outro, você fala: meu Deus não, irmão, é glória a Deus, e glória a Deus pela sua vida, porque Ele quer te usar também. Fala para o irmão: lembra que você não é mais nada, hein? Aleluia. Eu estou dizendo para você aqui que nós devemos fazer a oração de Abacuque. Então, Deus usa todo mundo, quem Ele quiser. A gente tem que estar aberto para isso. Abacuque diz que o justo vive pela fé. Romanos, Hebreus e Gálatas repetiram isso que Abacuque recebeu a revelação. Quando você chega lá em Romanos 1, você vai ver esse mesmo versículo dizendo: o justo vive pela... Quando você vai em Gálatas, está escrito a mesma coisa: o justo vive pela... Quando você vai em Hebreus, está escrito a mesma coisa: o justo... Eu vou traduzir melhor para você, vai pegar em você agora, tá bom? Agora vai te acertar de cheio. A mesma coisa em Hebreus, está dizendo: o justo vive pela... Agora eu vou acertar tudo. Todos esses versículos, a Bíblia diz assim: o justo vive, não é fé, é fidelidade. É diferente. Mas quando você se mostra fiel ao seu casamento, fiel aos seus relacionamentos com Deus, você está manifestando a sua fé. Então diga: o justo vive pela fidelidade. Oh, aleluia. Abacuque trouxe essa revelação. Depois do capítulo 3 ele faz essa oração. Aí lá no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas foram arrebatadas, roubadas, os currais não tem gado, só miséria, só coisa ruim. Ele começa fazendo uma pergunta e termina com exclamação. E a exclamação não está no versículo 18, 17. A exclamação está no versículo 19. Mas o versículo 18 que eu estou lendo agora, o 18, é a base do que ele falou. Ele diz: ainda que só coisa ruim aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Diga: todavia eu me alegrarei no Senhor. Diga: todavia eu me alegrarei no Senhor. Diga: todo dia, toda hora, eu me alegrarei no Senhor. No Senhor. Aplauda o Senhor, o teu Deus. Ele começa com uma pergunta e termina com uma exclamação. E a exclamação é agora.
Ele diz assim: todavia eu vou me alegrar no Senhor. Sabe por quê? Depois dele ver tudo o que aconteceu no livro, como o povo vivia em pecado, Deus usando uma nação ímpia, ele falou com Deus: Deus, como que pode o Senhor usar um povo que não te conhece? Como que pode? Deus começa a ministrar, quando chega no meio do livro, ele diz: o justo viverá por fé. Deus conforta o coração dele, mas aí no final ele já está com o entendimento ampliado. Ele ora a Deus, ele fala para Deus, Senhor, faz milagre nos nossos dias, e tudo que eu já te falei. Mas no final, ele termina, olha irmãos, versículo 14, é uma palavra para o milênio. Deus traz uma revelação para ele, de uma época que virá ainda, não cumpriu ainda. Ele diz aqui no capítulo 2, versículo 14, eu só quero fazer essa referência a você, esse adeno, diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui é uma referência ao milênio, o milênio onde Cristo reinará sobre essa terra, para mostrar ao homem como se reina com justiça social, com prosperidade para todos, onde Deus vai mostrar ao homem que é possível. E aí quando chega no final, ele faz essa exclamação, ele diz assim: quer saber? Ainda que a figueira não floresça, que não haja isso, que não haja aquilo, que não haja isso, que não haja isso, e vai falando, eu acho que ele pensou tudo de ruim que pode acontecer, e colocou aqui nesse lugar. E ele falou: ainda que aconteça isso tudo, eu vou me alegrar no Senhor. Quem pode dizer amém? Mas aí ele disse: sabe por que eu vou me alegrar? Porque Deus é na minha vida, e no final Ele vai me exaltar. No final Ele vai me abençoar. Ele disse: o final ainda não chegou. Olha o que ele diz no versículo 19: o Senhor eu vou glorificar, porque Deus, tem uma versão que diz: Ele é a minha força ou fortaleza, tanto faz. Ah lá, força, na tela está força, né? Ele diz: eu vou me alegrar, porque Deus me dá força para me cantar no meio da adversidade. Eu vou sair aqui nessa chuva louvando ao Senhor. Eu vou entrar no carro e vou louvar ao Senhor. Aleluia. Eu já fui em lugar que não chove, e no dia que eu pisei nesse lugar que não chove, choveu, caiu gotas, foi profético, foi tremendo. Uma vez eu fui a Israel, lá quase não chove, tinha tempo que não chovia, estava muito, muito seco. Israel é 9 meses de verão, 9, 2 estações do ano quase não tem. E quando chove nesses lugares que não chovem, há abundância de alegria. Geralmente as pessoas não querem ficar em casa, eles querem ficar na chuva. Mas nós que temos chuva em abundância, às vezes reclamamos da chuva. Sente-nos tristeza, porque o fruto da desordem do homem gerou invasão, casas sem a mínima condição, sem saneamento. Mas isso não é culpa de Deus não, isso é culpa do homem. Lá no livro de Jó mostra que Satanás fez um monte de coisa ruim, e trouxe enchente, trouxe um monte de coisa. Então hoje tem muita gente achando que é Deus, mas não é Deus não. Tem muita coisa ruim aí que está acontecendo, é o próprio diabo, igualzinho no livro de Jó. Então o Abacuque diz assim: eu vou me alegrar em Deus, porque Deus é minha força. Ainda que esse monte de coisa ruim aconteceu, Deus me dá força, eu vou cantar, eu vou glorificar, eu vou aos cultos, porque você quer saber mesmo da verdade? No final, Deus vai me abençoar. Ele diz aqui: porque o Senhor é minha força, Ele torna o meu andar firme como o da corça, o de uma corça. Eu tive o privilégio de visitar um lugar, mais uns irmãos, onde tem essas corças. E sinceramente, irmãos, são montanhas quase que completamente verticais, assim, bem reta, e os bichinhos sobem ali. E eu sinceramente me perguntei: como que sobe ali, naquele lugar? É como se
eles ficassem em pé num lugar, e é um precipício, e eles tranquilo naquele lugar. Eu tive o privilégio de ver. Eu fiz eu medi assim mais ou menos no olhômetro, assim, aquela parede. Ele falou, misericórdia, aquilo ali deve ter uns 20 metros, fazendo uma medição assim. E eu falei com os irmãos, a gente estava em cima assim, num lugar, tinha um rio, e a pedra era ali, e elas estavam lá, comendo, em cima, numa habilidade sobrenatural, que Deus deu para eles, a corça. Eles dão saltos dessa montanha, eles pulam com uma facilidade. Eu às vezes vou no vale, o dia que você for lá, repare quando chega aqueles macaquinhos, tem muito macaco, é uma coisa incrível, né? A habilidade deles é uma coisa inigualável. Os bichos voam mesmo, eles pulam, e numa rapidez. E eu parece que lá no vale aumentou o número de macacos que eles criaram, agora na pandemia também cresceram. E tem mais, muito macaco, então eles ficam pulando assim, eu fico olhando, falo, meu Deus, bicho, eles voam mesmo. É uma habilidade, a corça tem uma habilidade assim, para subir as montanhas. Abacuque olha aquele bicho e fala assim, o Senhor faz os meus pés como daquele bicho lá. É como se ele dissesse, impossível é proibido de dizer. Ele diz assim, o Senhor faz os meus pés, põe o texto aqui por favor querida, como os da corça. Ele me leva para as montanhas mais altas, onde eu terei segurança, destaque e bênção do Senhor. Aí é o resumo de tudo. Você não tirou nada do contexto. Então a ordem é essa: eu vou me alegrar em Deus em todo o tempo, porque Ele me dá força para isso, e no final eu vou ser exaltado e honrado por Deus. Pode pegar fogo, mas no final, pode tomar pedrada, mas no final, a única coisa que temos que fazer é permanecermos em santidade e vivendo em fidelidade por fé. Tem hora que Deus age, a gente não entende nada, e a gente fala para Deus, Senhor, não estou entendendo nada, por que eu estou passando por isso, por que está acontecendo, sim ou não, irmãos? Mas nesta hora, mesmo sem entendimento, sem discernimento, obedeça ao Senhor e viva em fidelidade. Eu estava conversando com o Genésio, pode vir o pessoal do louvor? Vou dar deixazinha que é para acabar. Eu estava conversando com o Genésio é um cara que estuda muito, lê muito, e ele disse para mim assim, ele falou assim, pastor, quando você anda com determinadas pessoas, você acaba ficando igual àquela pessoa, muita coisa daquela pessoa transfere para você. E ele disse assim, isso já é provado cientificamente, eu já sei disso. Eu falei, é verdade. Sabe o que eu estou dizendo para você? Cuidado com quem você anda, porque ele vai botar a sua mente desse tamanhozinho, ou ele vai abrir a sua mente. Ele vai botar você dentro de um cubo religioso, ou ele vai abrir os horizontes para você. Existe mensagem que a gente ouve e sai pior do que entrou, e ela tem capa de espiritual, ela tem roupa de espiritual. No ano 300, Constantino, imperador romano, ele disse assim, a partir de hoje, todo mundo é crente, todo mundo é crente. O cristianismo passou a ser a religião oficial de Roma e de todas as suas colônias, no ano 300, o rei era Constantino. Se você fez classe de catecúmenos, classe de batismo, você estudou essa lição. O que acontece? A partir do ano 300, o imperador, numa jogada política, ele tentou matar os cristãos, perseguir os cristãos. Quando ele não conseguiu, ele falou, não dá para essa raça, não adianta perseguir, porque quanto mais persegue, mais cresce. Então o negócio é o seguinte, você não pode que o seu inimigo se una a ele. Essa é a visão do mundo, né? Aí ele tornou todo mundo cristão.
E aí ele começa a criar coisas e colocar dentro da igreja coisas do homem. Começa a ter um monte de invenções. E essas invenções, elas vinham, por exemplo, fulano morreu e aqui está uma camisa que era de fulano. Vamos fazer um culto a Deus com a relíquia desse homem. Isso está na internet, viu, irmão? É só você pesquisar lá os concílios e as decisões para todo mundo. Cada concílio, uma heresia a igreja católica enviava. Vamos usar agora a água benta. Agora não precisa mais do sangue, é só a hóstia. Agora padre o celibato. Agora isso, agora aquilo. Agora acender vela para defunto. Um monte de coisa que não está na Bíblia. Sabe o que aconteceu? Trouxe a religiosidade. E nós temos muitas dessas heranças ainda. E Deus quer abrir nossos olhos. Nós precisamos entender que Deus usa todo tipo de pessoa. Deus pode usar você para abençoar um ímpio, mas Deus pode usar o ímpio para te abençoar. Deus quer abrir nossos olhos, que nós temos que estar nas todas as esferas da sociedade, nas artes, nas montanhas da sociedade, na política, no judiciário, na música, nos teatros, encenações, nas empresas. Eu já lhe falei que nós fomos projetados, o Brasil, para ser operário, classe operária, desde a fundação. Você e eu, nossos pais, foram projetados pela Europa para sermos mente de operário. E a Bíblia vem destravar isso, dizer que você é outra coisa. É outra coisa. Deus quer abrir, Deus quer que você pense grande. Que você seja essa pessoa que manifesta a fé e diga isso. Ainda que, meu irmão, todavia, eu vou glorificar o Senhor, porque eu sei que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Uma igreja militante, milita tantas guerras, mas nós somos uma igreja triunfante. Fomos chamados para vencer. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Então, meu irmão, se renove na sua fé e viva em fidelidade e viva o sobrenatural de Deus. Veja Deus te abençoando em todos os seus caminhos. O importante não é você ajuntar, você ter. Não, isso não é importante. O importante é você se sentir abençoado e você ver a mão de Deus na sua vida. Você vê Deus agindo, você falou, aleluia. Deus não quer que você tenha só o suficiente. Deus quer que você tenha mais que suficiente para abençoar pessoas. Você tenha palavras para você, mas você tenha palavras para as pessoas, para compartilhar. Essa semana eu fui ao monte e orei por uma pessoa que está lá em Minas, está enfrentando uma luta. Orei pela missionária Lúcia também. E gastei um tempo ali de joelhos, peguei um papel, estava escuro, eu estava com a lanterna, e eu falava, Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Senhor, tu conhece. E comecei a orar, e falei, Deus, me dá uma palavra. E Deus mandou eu abrir num texto, eu abri, versículo 15. Aí Ele deu uma palavra, eu falei, Senhor, mas essa palavra, então confirma essa palavra. Aí Deus mandou em outro lugar, no versículo, mesma coisa. Eu falei, agora eu já entendi, anotei, e falei, agora eu vou orar por outro. Senhor, fulano agora, ela está passando por isso, ela precisa disso. E ali Deus vai falando. Então, se você, querido, está passando, ainda que a figueira não floresça, vá aos pés do Senhor e diga, Deus, tu és minha força. Eu sei que eu vou me dar bem, mas me dá uma palavra aqui agora, para o meu comportamento, para ver o que eu vou fazer, como eu vou agir. Quem está entendendo? Que Deus te abençoe, meu irmão. Todavia, o justo vive pela fidelidade. Seja fiel a tudo aquilo que Deus tem colocado, os seus contratos, a sua palavra, fiel, e você vai experimentar o melhor de Deus.